Vemos, à noite, uma torre. Dentro dela, um som é escutado, algo que se assemelha a alguém gemendo de dor. Dentro dela, vemos correntes e uma pessoa falando. Se controla, idiota. Isso é só o começo. Nem pense em desmaiar agora. Injetando o estimulante mais uma vez. Assim que isso é dito, uma pessoa grita e vemos sangue jorrando. Um total de 461 segundos. Parece que durou um pouco mais com reagente desta vez. Considerando os resultados, um sujeito de testes talentoso realmente faz toda a diferença. Vemos uma pessoa com sua cabeça baixada. Torre Mágica de Boemir. 461 segundos após o 72º estimulante de circuito de poder mágico. Podemos dizer que o círculo mágico foi ativado e que a reação imunológica foi suprimida? Ótimo. Vamos aplicar também um estimulante para a expansão da memória. As pessoas conversam na frente de um rapaz preso em correntes. Nessa torre mágica, conhecida como a mais poderosa do Império, estou morrendo aos poucos. Por quê? Sobre uma mesa, vemos materiais de pesquisa. Dentro de um tubo, vemos diversas formigas. Por que alguém como eu, que dizem ter uma mente talentosa, acabou assim? Uma das formigas começa a aparecer do topo do tubo. Bom, agora, manifeste o estimulante com força. Neste momento, o jovem sente uma dor imensa. Acompanhando seus gritos, vemos as correntes sendo esticadas. Para! Estou implorando! Para! Que barulho chato. Me avise quando o experimento acabar. Entendido, mestre da torre mágica. Preso, o rapaz pensa. Por que eu estou morrendo na torre mágica? O lugar que sempre sonhei estar. Ei, idiota, se controla. Um outro rapaz diz, segurando-o pelo cabelo. Como você está se sentindo, Verdan? Mesmo sem nenhum talento como mago, você se empolga só porque o pessoal te elogia por ser esperto. É por isso que sua energia vital e conhecimento estão sendo sugados no laboratório secreto de pesquisas. Pode continuar fazendo essa pose de esperto como antes. Vamos lá, fala logo como merda que você é. Bem, acho que você nem consegue desmaiar nesse estado em que está. Ei, você tá me ouvindo? Você é surdo? Pra onde tá olhando, hein? Ele olha para trás e nota. Que droga! As formigas do experimento fugiram. Cuidem direito dessas coisas. Vocês não conseguem nem tomar conta disso direito? Desculpa, Wheeler. Seus desgraçados idiotas. Pensando bem, esse idiota é praticamente um inseto. Ele não tem uma gota de poder mágico sequer para quebrar uma corrente. Por isso que não acontece nenhuma reação. Pois é, isso é bom pra nós. Afinal, foi graças a ele que agora temos um sujeito experimental de nível S em nossas mãos. Por quê? O amigo com quem ele entrou na torre mágica conseguiu uma bolsa para estudar fora. Sinto pena do Wolverine por ter um amigo assim. Com certeza. Por qual motivo? Eu vejo tudo o que está acontecendo agora mesmo. Gala. O que você tá resmungando? Cala a merda da boca, seus merdas! É tudo porque eu sou fraco. Tudo isso começou 15 anos atrás. Eu cresci em um orfanato porque não tenho pais. Tudo que eu queria era me tornar um mago incrível. No fim, entrei na Torre da Magia como um trabalhador comum para aprender magia. Mas, por mais que eu me esforçasse, não conseguia me tornar um mago. Tudo por causa do limite de crescimento, Rank 1. Esse foi o teste de compatibilidade mágica que fiz aos 7 anos. Basicamente, isso significava que eu não podia me tornar um mago sem talento. Isso foi como uma sentença de morte para mim, já que meu sonho de vida sempre foi ser um mago. Mas mesmo assim, eu não consegui desistir, porque meu único sonho era me tornar um mago. Eu espionava escondido os livros de magia deixados nos quartos enquanto trabalhava como ajudante na torre de magia. Também aprendi a essência de vários livros que ficam na biblioteca da Torre da Magia. Mesmo sem ter muito poder mágico, eu tinha confiança na minha inteligência.
E então, alguns anos se passaram. Verdan, você é um gênio! E finalmente me tornei pesquisador da Torre da Magia. Espera, não, você é mais que um gênio. Como um pesquisador comum poderia imaginar algo assim? Isso é algo que toda a Torre da Magia reconheceria. Até mesmo o Mestre Balrog da Torre. Foi aí que percebi uma verdade que nem eu ainda conhecia. Minha inteligência não era só um talento. Estava no nível de um gênio. Obrigado, Lucard. Eu precisava provar esse teste antes de apresentá-la. Obrigado por O quê? Espera, eu sou a primeira pessoa que você mostrou isso? Você não mostrou pra mais ninguém? Ah, não. Você é a única pessoa que eu mostrei isso. É mesmo? Lucard, o único pesquisador com quem eu tinha alguma proximidade, finalmente me reconheceu. Talvez agora eu consiga ficar na Torre da Magia, não como um ajudante braçal, mas como um estudioso da magia. Era o que eu pensava, até ele apresentar minha tese como se fosse dele. Quando eu descobri, já era tarde demais. Ele foi direto para o mestre da torre. Por favor, você tem que acreditar em mim. Essa tese é minha. Ela sumiu no dia antes de ser apresentada. E então o Lucard a apresentou como se fosse dele. Então você está dizendo que é o autor da teoria da continuidade multidimensional? Se é o respeitado mestre Balrog Bessias da Torre de Magia Boemir, com certeza ele não vai deixar isso passar. Sim, mestre da torre. Se o senhor permitir, eu vou explicar tudo desde o começo. Que surpresa! Eu não fazia ideia de que havia um talento assim entre os pesquisadores comuns. Se ao menos eu não tivesse ido até o mestre da torre naquele dia. Vemos o mestre tocando em seu ombro. Venha ao meu laboratório em 2 dias, quando a lua está encoberta. Se eu tivesse fugido da torre naquela hora, será que eu teria conseguido levar uma vida normal pelos próximos 7 anos? O vemos sendo arremessado no chão. Foi assim que eu fui preso à força no laboratório do mestre da torre. Seu desgraçado, sempre com essa rebeldia inútil. Amanhã vou aumentar a intensidade do experimento. Se prepare. Virei um trabalhador durante o dia e cobaia à noite. Mandaram que eu criasse um círculo mágico e validasse a teoria da minha própria tese. Que injetasse drogas nas minhas veias e observasse as reações por conta própria. Que inventasse uma nova poção e provasse seus efeitos. E que eu dedicasse minha vida à Torre da Magia. Mesmo que eu tentasse revelar a verdade, ninguém acreditaria em mim. Tudo que recebi em troca foram ameaças do mestre da torre de matar as pessoas que eu amava. O vemos deitado em sua cela. Está tudo acabado. O que eu ainda posso fazer agora? Por aqui, Verdan. Ei, por aqui, Verdan. Rápido. Espera por mim, Rovelin. O que é isso? Ei, trabalhador, anda logo. Entendido, mago. Minha infância? Verdan, vamos nos tornar grandes magos juntos. Isso é uma promessa. Sim. Se o meu potencial de crescimento fosse só um pouco maior, será que as coisas teriam sido diferentes? Na sua cela, ele estica seu braço tentando pegar a memória que estava em sua mente. Admita, tudo acabou. Sentado, encostado na parede, ele escuta um som enquanto formigas caminham na mesma cela. Esse som de novo. Eu escuto toda vez que fazem experimentos em mim. Já não sei mais. Não tenho mais forças. Talvez fosse melhor se eu simplesmente morresse. Sério? Mas não é isso que você realmente sente, né? Não é. Estranhamente, uma formiga morta no chão começa a dizer isso. Ainda não acabou, não é? Pela vingança e pela sobrevivência. Aguente firme, cerre os dentes e suporte isso. De novo e de novo. Então você vai renascer, para que nunca mais seja pisoteado, para que você possa dominar um grande poder. Você vai superar os seus limites. Escutando isso, ele cerra seus punhos e diz: sim, não acabou ainda. Vemos algumas marcações na parede.
Eu preciso afiar a lâmina da vingança que venho lapidando durante os últimos 7 anos com tudo que tenho, até que esteja perfeita. Se eu conseguir resolver só mais esse último problema que não consigo desvendar, diante de um poder maior, só ter uma mente mais inteligente que os outros não basta. Se for assim, então eu só preciso desafiar o meu destino. Vou refazer toda a teoria e criar um jeito novo de reconstruir o corpo como nunca antes. A teoria de desafiar o céu, ele diz, batendo sua mão. Amanhã, Vemos todas as marcações e anotações dentro de sua cela. Vou ultrapassar todos os meus limites. A teoria de desafiar o céu para modificar o corpo que eu sempre sonhei agora está completa. Agora que aceitei a ideia de morrer. Ele se ajoelha no chão e começa a pensar. E o que preciso para provar essa teoria é: mesmo que meu corpo atual, incapaz de usar magia, entre em colapso, só por uma vez, aquele artefato vai me permitir usar magia. Amanhã à noite, vou recuperar a minha liberdade. A longa noite passou e, enfim, chegou o dia de executar o plano. Vemos uma chave abrindo uma porta. Ei, lixo, tá na hora de limpar o laboratório de alquimia. Não fica parado aí, anda logo e cobre essas manchas de sangue feridas. Choramingando só porque passou por uns experimentos. Patético. E nem pense em enrolar só porque o festival tá chegando. Responde se entendeu. Sim. O vemos no laboratório limpando algumas coisas. Você está limpando sozinho? Escutando isso, ele olha para trás. Robelin, o que te traz aqui? Vim me despedir de um amigo antes de partir. Ah, você disse que ia estudar fora, na cidade mágica de Virente, né? É um privilégio dado só aos talentos de destaque, mesmo na torre de magia. Parabéns, boa viagem. Verden, minha proposta ainda está de pé. Vem comigo para Virente. Lá, não vai ter nenhum idiota metido em autoridade te ignorando como aqui. Você pode ter até a chance de aprender coisas novas na cidade mágica. E também... não pensa besteira, hein? Só queria alguém para conversar. Robelin, eu vou ficar aqui. Eu vou escrever. Vemos a carruagem saindo. De dentro de sua cela, o garoto observa enquanto pensa. Robelin, você não sabe de nada do que está acontecendo aqui. Anda logo e segue o grupo. De tudo que eu passei esse tempo todo, ainda assim, pelo lado bom, você não vai se envolver no meu plano. Festival da Magia, um dos feriados mais famosos do mundo, que comemora a construção da primeira torre mágica e faz preces pelo renascimento da magia. É o dia mais movimentado da torre mágica. Quando o festival começa, todos os magos de alto escalão vão para a cidade grande, e só os magos de nível mais baixo ficam na torre. Ele bate em uma porta e anuncia. Sou eu, Verden. Pode entrar. O que você quer a essa hora? Se não for importante, vai levar uma surra. O mestre da torre mandou limpar a sala do tesouro. Era pra ter pedido permissão antes. Não teve nem o bom senso pra isso? Que sujeito patético. Pode entrar, mas nem pense em arranhar ou perder alguma coisa. Sim, supervisor. Dessa forma, o vemos abrir uma porta. Ao entrar, ele toca em algo. Beleza, bloqueei o barulho com o artefato. Agora começa. Ele pensa, descendo a escada. Ele chega em algum lugar e para, encarando o que parecem ser círculos mágicos. Segundo circuito, um artefato artificial criado pelo mestre da torre, custando uma fortuna, que permite a qualquer mago realizar conjurações triplas e despertar temporariamente o potencial do dono. Eu preciso desse cajado para executar o meu plano, e para consegui-lo, tenho que quebrar o círculo mágico de proteção, a obra-prima do mestre da torre que alcançou o 7º nível. Tenho pesquisado como quebrar esse círculo mágico pelos últimos 7 anos. Mestre da torre, aquele círculo mágico do qual você tanto se orgulha. Após colocar a sua mão, vemos a energia se espalhando pela sala. Eu vou destruí-lo! Ah, droga. Tem gente que tem sorte de ir pro festival, enquanto a gente fica só de vigia na fonte de energia. Que saco. A gente caiu no pior papel no sorteio.
Por isso é melhor ficar na sua. Se fosse por mérito, eu com certeza teria sido escolhido. Hã? É o Verden? Que bom que chegou. Traz mais bebida. Se eu virar mestre da torre, pode dar adeus a essa cachaça vagabunda. Sério mesmo. Você acha que ser mestre da torre é tão fácil assim? Se um dia você virar o mestre da torre, eu vou te dar um banquete. Enquanto eles conversam, vemos Verden saindo com um cajado. Beleza, vou lembrar bem do que você acabou de falar. Eu com certeza vou me tornar o mestre da torre. Antes dele terminar de falar isso, sua cabeça é cortada. O outro olha para a cena assustado. O quê? Você? Do lado dele vemos Verden parado e o apontando o cajado. Verden, você enlouqueceu? Sua reação mostra que não esperava nada disso. Como ousa uma criatura tão insignificante quanto você atacar um mago? Vou corrigir essa sua atitude. Isso se você conseguir sobreviver a esse feitiço. Magia de 3º nível. Onda. Magia de 3º nível. Esfera terrestre. Assim, vemos a magia sendo lançada. O rapaz se espanta ao notar que será atingido. Hã? Em seguida, vemos o seu sangue jorrando. No chão, ele se questiona. Como? Como um mago de 1º nível consegue usar magia? O quê? Surpreso que o mero cobaia saiba usar magia? Devia ter tratado as pessoas com mais cuidado. Você e a torre. Após dizer isso e finalizar os 2 homens, o vemos parado. Olhando pela janela, ele pensa. É a primeira vez que vejo isso. Fonte de energia da torre mágica. Na sua frente, na verdade, vemos um coração pulsante. Demorou 7 anos para chegar até aqui. A partir de agora, vou usar a mana da fonte de energia para executar o desafio ao céu. Se eu falhar, não sei o que vai acontecer comigo, mas só vou saber se eu tentar. Dito isso, ele pega o cajado e bate no chão. Assim, um círculo mágico aparece sob seus pés. Transformação corporal. Desafio ao céu! Vemos o coração brilhando e uma luz caindo sobre a torre. Essa luz é vista até mesmo de muito longe entre as montanhas, onde uma carruagem passa. Esse poder mágico enorme vem da fonte de energia. Ou seja, alguém invadiu a minha torre. Vemos os destroços do impacto. Em meio aos escombros, uma mão aparece. Em seguida, vemos os 2 braços e o cajado. Este, no entanto, se desfaz. O poder destrutivo foi forte o bastante para devastar uma região inteira. Mas o fato de eu ainda estar vivo significa... Será que o desafiar os céus funcionou? Enquanto ele pensava isso, ele olha para o alto e nota uma luz. Diversos círculos mágicos aparecem sobre ele. Alguém tá vindo pra cá. O mestre da torre? Será que ele percebeu a anomalia na fonte de energia? Assim que o mestre para sobre ele, ele estica sua mão preparando um ataque. Vemos o impacto desse golpe. Em meio à poeira, vemos o mestre aparecer. Isso é um círculo mágico de teletransporte? Você ousa tocar na minha torre e fugir? Não importa quem você seja, mesmo que seja o imperador do império, mesmo que seja só uma criança, eu vou te encontrar e te matar, custe o que custar, custe o que custar. Em um outro momento, vemos uma floresta. Tô com sono. Meu corpo não tem forças. Só queria continuar deitado aqui. Barulho de água? O quê? Onde eu tô? Eu tava fugindo, com certeza. Hã? Parado na água, ele encara seu reflexo. O que tá acontecendo aqui? Meu rosto mudou? Por que eu tô assim? O cabelo castanho virou acinzentado e os olhos negros agora são de um azul cristalino. Virei uma pessoa totalmente diferente? Será que deu algum erro na reconstrução do corpo? Mas o desafiar os céus funcionou, com certeza. É isso mesmo. Eu consegui lançar o feitiço depois de tocar na fonte da mana. E antes do mestre da torre me encontrar, usei magia de transferência espacial para escapar. E agora, estou aqui. Nunca vi essa floresta antes. Tem plantas que nunca vi perto da torre mágica de Boemir. Isso quer dizer que eu consegui me transportar para uma distância de meio continente? Ou seja,
Eu consegui mudar meu corpo com desafiar os céus. E também consegui escapar da torre com o círculo de teleporte que preparei. Eu tô livre, finalmente! Será que o mestre da torre já surtou? Deve estar espumando de raiva. A torre foi destruída, então ele não vai saber quem foi. Nem que eu, tratado como cobaia, escapei. Mas a torre mágica não vai cair só por isso. Mesmo sem a fonte de mana, o mestre da torre vai dar um jeito. O outro nome de Balrog Vessias, o mestre da torre, o onipotente, não é à toa. Mas, por enquanto, isso já é o suficiente. Enquanto a torre estiver se reerguendo, eu vou crescer ainda mais, até estar pronto para a minha vingança. Vou destruir tudo que ele construiu, bem diante dos olhos dele. E ao mesmo tempo, fazer o nome do Mago Verden ser reconhecido pelo mundo. Vingança e provar meu valor como mago. Esse é meu único objetivo. Adeus por enquanto para aquela maldita torre mágica. Vemos um Goblin cortando algo com um machado. Corte de vento, Verden diz, esticando sua mão. E vemos a magia indo em direção à cabeça do Goblin. Sangue! Este é cortado. Não parece ter nenhum efeito colateral visível. Será que teve algum problema na reconstrução do meu corpo? Tirando a cor do cabelo e dos olhos, o resto parece o mesmo. E o poder mágico que ultrapassa os níveis normais continua aqui também. Não consigo entender exatamente que fenômeno aconteceu. Mais importante que isso vai dar trabalho. Ver goblins andando por aí tão livremente, parece que estou bem longe de qualquer vila. Ele nota algumas marcas no chão. Marcas de rodas de carroça. Será que deixaram a carga cair enquanto fugiam com pressa? Detecção mágica. Melhor verificar onde está o dono disso. Assim, a sua magia se espalha pelo local. Vai, anda logo! Seus cavalos inúteis, corram mais rápido! Droga, mas que merda! Que inferno é aquilo? Como que chegou a esse ponto? Encontrar os restos do grupo de bandidos que diziam já ter sido derrotado enquanto passávamos pela floresta. Até que foi aceitável. Gritar que conhecia o Lorde local de Paite e mesmo assim falhar na negociação também dava pra engolir. Mas os mercenários contratados fugirem por medo de morrer era algo que não dava pra entender. Mas o que era aquele orc bizarro com aquele sorriso horrível? Pelo menos os bandidos estavam ocupados demais tentando lidar com aqueles monstros. Caso contrário, eu também. Vemos ele fugindo com sua carruagem. Esse som, não me diga que tá seguindo a gente. Anda logo, droga! Corram, seus inúteis! Enquanto fugia, a sua carruagem passa por cima de um tronco caído. Dessa forma, o rapaz é arremessado ao chão. Minhas costas! Espera! Ele encara as árvores à sua frente e lá encontra diversos olhos o encarando. Orcs e goblins aparecem do local. Droga! Terminar assim nas mãos de semi-humanos. Os monstros partem ao ataque e ele escuta um grito. É o fim. Muro de terra. Uma magia aparece em volta do rapaz e o defende dos ataques. Esqueci de fazer buracos pro ar. Um dos orcs olha para o responsável. Vemos Verden parado. Bom, é melhor acabar com todos antes que ele sufoque. Tirando o Goblin que peguei de surpresa, essa é minha primeira luta de verdade. Ele diz com uma magia de fogo aparecendo em sua mão. Os monstros gritam se preparando para o ataque. É a quantidade perfeita para testar meu talento. Ao dizer isso, vemos o local coberto em chamas. Múltiplas flechas de fogo. Enquanto os monstros são atingidos, o orc maior fica parado no meio do grupo. Ele lança um grito e aponta em direção a Verden. Os monstros começam a correr em direção ao mago. Este, vendo isso, prepara um novo feitiço. Múltiplas flechas de fogo, rajada de vento, magia dupla, flecha de calor escaldante. Assim, vemos uma explosão no local. Após isso, vemos os monstros queimados. Eu me surpreendo comigo mesmo. Antes, eu nem conseguia matar um único Goblin. Parece que não sobrou nenhum. Melhor tirar o cocheiro daqui rápido antes que ele sufoque. Vim resgatá-lo quando vi que ele estava sendo perseguido.
Seria um desperdício se ele morresse. Enquanto ele caminha, o orc se levanta em suas costas. Ele escuta o som e se vira rapidamente. Ainda tem um vivo? Dessa forma, vemos sangue jorrando. Após a batalha, vemos novamente o cocheiro em sua carruagem. Camarada, nunca vou esquecer o que aconteceu hoje. Se não fosse por você, senhor mago, eu não teria sobrevivido a isso. Como vou pagar essa dívida? Tranquilo, só presta atenção no caminho. A carruagem pode virar de novo. Sim, entendi. Ah, falando nisso, tinha uma horda de monstros. Você se machucou ou correu perigo? Será que é grosseria perguntar isso depois de tudo que aconteceu? Essa pessoa fala demais. Foi perigoso, mas... O quê? Ainda tem um vivo? Revemos a cena. No momento em que ele nota o monstro, ele prepara uma outra magia. Cortina de vento! Dessa forma, ele corta sua cabeça. Pode ficar tranquilo. Aliás, bandidos aparecem muito por aqui? Ouvi dizer que onde vivem os demônios, geralmente não tem grupo de bandidos. Não, essa é a primeira vez. Essa floresta fica no domínio do Barão Paite. Conheço o senhor desde criança e a gente troca cartas direto. Ele disse que os bandidos foram subjugados recentemente e que podíamos passar sem medo. Então viajei com os mercenários baratinhos que eu normalmente não contrataria. E justamente quando estávamos passando, achei que tinha falhado na transferência espacial. Mas se esse é o domínio do Barão Paite, cheguei no lugar certo. Apaguei os rastros e mudei minha aparência sem querer. Mas a torre mágica de Boimir ainda pode me rastrear. Por enquanto, preciso esconder minha identidade e fortalecer-me. Ah, senhor mago, está me ouvindo? Ainda não disse o meu nome. De agora em diante, não vou mais usar o nome Verden. Meu nome é Asher. Até o dia em que eu possa enfrentar o mestre da torre de frente. Vemos, ao anoitecer, a entrada do castelo do senhor do domínio de Paite. Ei, você parece como se tivesse perdido peso. Deve ter sido fugindo dos orcs. Foi culpa minha. Você se machucou? Não são só restos de bandidos. Tem até semi-humanos. Não se preocupe. Não foi culpa do senhor. Ah, esse é o mago que salvou você? Não posso deixar o salvador do meu amigo ir assim. Diga a ele para vir ao castelo conosco. Obrigado pela sua gentileza em fornecer roupas, comida e hospedagem. Bem-vindo. Agora que lembro, ainda não me apresentei. Sou Paite Enrod, o barão que governa este domínio. Por favor, sente-se. Asher, certo? A comida está do seu agrado? Sim, está muito boa. Preparei 5 milhões de elks como recompensa por salvar Conrad. Me avise quando precisar. Pode parecer meio repentino, mas se você topar, gostaria de te passar uma missão. Vou pagar bem pelo serviço. De qualquer forma, vou precisar de dinheiro para alcançar o meu objetivo. E pode ser uma chance de me acostumar a lutar usando magia. Pode me contar mais detalhes dessa missão? Alguns dias atrás, corpos enforcados foram encontrados na Floresta do Sul. Na investigação, descobriram que eram moradores de uma vila próxima, que já havia sido destruída. No começo, não sabíamos quem era o responsável, mas isso revelou a existência de um grupo de bandidos. O problema é que procuramos por todo o baronato e não achamos nenhum sinal deles, como se tivessem sumido por magia. Pode ser que haja um mago entre os bandidos. Claro, é só uma suposição por enquanto. E quando pretendem começar? Paite sorri e diz: em 4 dias. Dessa forma, vemos um grupo reunido do lado de fora. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Enoch, cavaleiro do Barão Paite, e estou encarregado de comandar essa operação. O de cabelo preto é Harris, e o mais jovem é o Patrick. Olá, senhor mago. Prazer, sou Asher. Aceitei porque parecia útil de várias formas. Mas essa caçada repentina a bandidos... Não seria melhor tentar evitar isso antes? Não quero terminar isso antes da sua partida. Acho que devo considerar esse pagamento como parte das refeições que recebi esses dias. Essas pessoas também fazem parte da equipe de caçada? São aventureiros. Se juntaram por causa dos relatos de orcs estranhos aparecendo recentemente. A recompensa deve ser boa. Até aventureiros de rank ouro apareceram. Dizem que aventureiros de rank ouro têm habilidade de combate equivalente a cavaleiros normais. Ou seja, são veteranos experientes que lutam usando corpo e armas, controlando o Ki.
Dizem que quando esses cavaleiros chegam ao auge, conseguem até partir montanhas. E o motivo de eu ser necessário, mesmo com 3 cavaleiros nessa missão, é... Sr. Asher, se realmente houver um mago entre os bandidos, vamos precisar de você. Entendo, mas posso saber por quê? Geralmente, um mago de 2º nível tem habilidade de combate parecida com a de um cavaleiro comum. Mas mesmo que esse mago fique só lançando feitiços de longe, pode ser difícil para os cavaleiros se moverem direito. Claro que o ideal seria que não tivesse nenhum mago. Então isso é ruim. Hã? Você quer dizer... Vemos Asher parado. Tem um círculo mágico à frente. Dissipar! Assim que ele utiliza a magia, vemos tal círculo mágico ser quebrado. O que é isso? De repente, um círculo mágico no ar. Nem imaginava que algo assim existia no domínio. O que acabei de dissipar era um feitiço de camuflagem, e esse parece ser um de alerta. Saia do caminho, vou continuar dissipando. Assim, ele faz um outro movimento e dissipa o feitiço. Quebrar um círculo mágico tão fácil assim? Quem é essa pessoa? Aventureiro. Quem pertence a uma guilda, viaja pelo continente, aceita missões para explorar territórios desconhecidos ou combater bestas mágicas que ameaçam as pessoas. A morte está sempre ao lado dos aventureiros, mas, mesmo assim, eles são admirados. Com habilidade, vem riqueza e honra. Contudo, se um aventureiro que ultrapassou a linha entre a vida e a morte abandona a honra e cede ao desejo, voltando sua lâmina contra os humanos, ele acaba se tornando nada mais que um bandido. Droga! Ainda nem nos recuperamos dos estragos causados pela equipe de subjugação do Paite. E agora, orcs e goblins começaram a atacar do nada. E para piorar as coisas, estamos ficando sem comida? O que vocês estão esperando? Não fiquem aí só olhando. Vão procurar outra presa. Parece que são eles, senhor. O que fazemos, Sr. Enoch? Por favor, nos dê ordens. Eles estão desprevenidos, então atacaremos imediatamente. Espere, Sr. Enoch. Fui trazido como defesa contra magos, mas ainda não avaliamos a força do inimigo. Se o mago deles for mais forte que eu, podemos ter problemas. Mas Asher, se eles saírem daqui... Existe uma saída, ele diz, observando os dois. Finalmente expandimos nosso território, e agora até os recrutas da vila estão todos mortos. Beleza, pare de se preocupar e vamos pensar em uma solução. Quem poderia imaginar que um orc com um sorriso de palhaço apareceria e mataria nossos homens? Quando eu era aventureiro, nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Se ao menos não tivéssemos sido pegos matando outros aventureiros por dinheiro. Aqueles eram bons tempos. Ei, Bilgen, que tal saquearmos outra vila? Não, o barão ficou furioso com os corpos que penduramos da última vez. Estamos escondidos por magia de ocultação, mas já está na hora de nos mexermos. Ouvi falar de uma cidade chamada Martes por perto. Poderíamos pilhar as vilas ao redor e... Antes dele terminar de falar, chamas voam em sua direção. Estas batem ao lado do pé do mago, dessa forma causando uma explosão. Mas ainda assim, vemos o mago e o ex-aventureiro protegidos por um escudo. Que explosão foi essa do nada? Não foi só uma explosão, é magia. Fomos descobertos. O grupo então ataca os criminosos. O mago, que se defendia com uma barreira, acaba sendo atingido e cospe sangue. Bilgen! A barreira de mana é uma técnica rápida de defesa, mas não é muito resistente e se quebra com facilidade. O ex-aventureiro se espanta escutando a voz. E quando a barreira de mana se desfaz, o mago sofre um impacto forte. Aquele cara deve ser um mago. Agora que eu sei a força do inimigo, vou cuidar do mago como você pediu. Então, deixe com você, Asher. O barão parece decidido a nos eliminar. Ele até contratou um mago, porém, acha que vai sair do jeito que você planejou? O ex-aventureiro salta na direção de Enoch e suas espadas se chocam. Vou mandar suas cabeças para o barão como resposta. Isso é meio cruel de dizer, hein? Em um outro local, vemos Asher perseguindo o outro mago. Eu só conseguiria fugir na calma,
Mas eles são muito insistentes. A única vantagem é que ele está me seguindo usando Muralha da Terra. Voo só pode ser usado a partir do 3º nível. Esse cara é do 2º nível. Quanto tempo vai ficar aí parado? Múltiplas flechas de gelo. Então, não tenho escolha. Vou atacar primeiro. Se ele é só de 2º nível, com toda certeza preciso acabar com ele aqui. Múltiplas flechas de fogo. Asher contra-ataca e vemos os poderes se chocando. Assim que os poderes se chocam um contra o outro, uma explosão acontece no local. Por conta do impacto, uma cratera é aberta. Belo poder de fogo 2º nível, mas escolheu o oponente errado. Se o cavaleiro que veio com você tivesse seguido, talvez fosse desvantagem. Mas eu consigo lidar com um só facilmente e escapar. Não pretendo deixar você sair vivo. Para alguém da sua idade, essa confiança e talento para controlar atributos complexos no 2º nível. Faz tempo que não vejo uma promessa assim. Aposto que você não esperava ser esmagado aqui hoje. Magia de 3º nível. Queda de gelo. Morra! O gelo desce em direção a Asher, mas de repente para. Hã? Vemos pedras bloqueando o ataque. Ele bloqueou queda de gelo? Esfera de terra. Asher cerra seu punho e o gelo é destruído. Esfera de terra? Como um mago de 2º nível consegue enfrentar magia de 3º nível? Será que eu consegui por quê? Ele não só usou magia de 3º nível, como também controlou 4 elementos? Impossível. Desde o começo, ele me enganou. O rapaz é atingido por uma magia. Após derrotá-lo, vemos Asher parado à sua frente. Que bom que você apareceu. Foi por sua causa que aprendi como os magos realmente devem lutar. Vemos uma orelha de monstro, um colar dourado e um monstro vermelho aparecendo no local segurando uma pessoa em sua mão. 2 dias antes da expedição, preparei uma poção com ingredientes que trouxe da torre mágica. Era o expansor do circuito de mana. Relembrando aqueles dias infernais na torre mágica, nunca mais quis fazer experimentos com humanos. Mas vemos a sombra de uma cela. Graças a ela, consegui atingir o 3º nível. Isso deve ser o suficiente para garantir que eles estejam mortos. Preciso deixar provas de que eliminei os bandos de ladrões, para mostrar ao senhor e ganhar sua confiança, hein? Ao olhar para a mão do mago, ele nota algo. Isso é... Será que essa é a varinha que aquele cara estava usando? Avaliação. O tipo é cajado pedra de mana e a magia que está nele é... Aumenta um pouco a velocidade de conjuração de magias e dá um leve impulso no poder das magias de gelo. Deve servir bem para uso temporário. Asher! Ah, você está seguro! Ah, Sr. Patrick? Graças a Deus, ficamos preocupados quando você não voltou depois de dominar os bandidos. Desculpe, eles eram mais fortes do que esperávamos. Demorou um pouco. Realmente, a destruição pelo caminho não foi pouca coisa. Agora que lembro, você disse que acabou de subjugar os bandidos, certo? Sim, o líder ainda está vivo, mas o Sr. Enoch está cuidando dele. Deve ter acabado quando voltarmos. Posso perguntar uma coisa antes da gente voltar? Claro, pergunte o que quiser. O que aconteceu com os pertences dos bandidos? Ah, o senhor disse que, se não for algo muito grave, vocês podem pegar o que quiserem do saque. Baron Pite, aceita essa varinha com gratidão. Excelente trabalho, Asher. Se não fosse por você, nosso grupo teria sofrido grandes perdas. De jeito nenhum. Foi uma boa experiência pra mim também. Biltin está morto? Impossível. Droga, se continuar assim, vamos ser levados pro domínio e executados. Ainda tenho muita coisa para fazer. Não posso morrer num lugar tão esquecido. Nesse caso, é tudo ou nada. Assim, ele se solta e começa a atacar as pessoas ao seu redor. Saiam da frente! Sem a magia de Biltin, não conseguimos romper esse cerco. Então só tem um jeito: matar o cavaleiro e fugir com o cavalo dele. Ele novamente ataca Enoch. Após o seu primeiro ataque ser defendido, ele prepara um segundo com sua adaga. Mas Enoch consegue segurar o seu braço, o pegar pelo colarinho e o arremessar contra o chão. Quem é esse cara? Ele jogou fora a espada?
Segurem ele. Não deixem ele se mover. Você lutar jogando a espada fora. Não tem nenhuma honra? Do que você está falando? Honra só serve pra quem tá vivo, amigo bandido. Assim, ele é executado e seu corpo é arrastado. Me perdoem por essa cena feia. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, teria cortado o pescoço dele de frente. Não é assim que costumo lutar. Foi incrível, Sr. Enoch. Mas por que você os manteve vivos? É que os soldados disseram que reconheceram alguns rostos entre os bandidos. Suspeito que possam ser sobreviventes da vila atacada. Então precisamos levá-los ao castelo e decidir o destino deles depois de confirmar suas identidades. Todos, retornem ao domínio. Levem os bandidos. Fique em pé direito. Um dos bandidos, de repente, tenta fugir. Não, eu não quero ser levado para morrer. O quê? Espera, parei. Deixa comigo. Por favor, espere um instante. Tem algo estranho. Este cara! Ajuda! Me salva! Após ouvirem os gritos do rapaz que fugiu, eles começam a sentir algo. Isso é cheiro de sangue? Algo surge do meio das árvores e voa na direção do cavaleiro. Este, com sua espada, consegue defender. Então vemos que o que foi arremessada era a cabeça do rapaz. O que é aquilo? Um orc? Mas não parece ser só isso. Parece que... aquilo... Os aventureiros devem ter falhado em derrotá-lo. Dá pra chamar de orc? E não só aquele. Sinto dezenas de subespécies por aqui. Um líder comandando um grupo de subespécies. É isso? Igual ao que vi antes, com um sorriso largo como de palhaço. E um corpo enorme, o dobro do tamanho dos outros. Deve ter evoluído. Assim, o orc maior aponta em direção ao grupo. Seus subordinados partem ao ataque. Todos, em formação defensiva. Eliminem os goblins primeiro, depois derrubem o orc. A espada do orc se choca com a de Enoch. Apesar de defender o ataque inicial, ele é arremessado para trás. Caído no chão, vemos o pé do orc prestes a esmagá-lo. Mas antes que isso acontecesse, vemos seus dois companheiros atacando o monstro. Esse ataque é o suficiente para fazê-lo perder o equilíbrio e tombar para trás. Aproveitando essa brecha, Enoch salta e enfinca sua espada em seu peito. Assim que sua lâmina se prende no peito do monstro, ele desce pelo seu abdômen cortando tudo. O orc cai no chão e Enoch pousa. Vemos o orc caído e machucado pegar um goblin em sua mão. O goblin grita e o grupo apenas observa. Após isso, o orc cospe um osso. Assim, ele está curado e pronto para lutar novamente. Se curando ao devorar os outros, é? Pelo visto, nada de voltar em paz pra gente hoje. Todos, preparem-se para o combate! O orc, sem nem esperar nada, arremessa sua espada em direção ao grupo. Ela voa em direção à face de um dos membros, que, com seu reflexo, consegue levantar sua espada e se defender. Aquele orc de repente jogou a espada. Apesar da defesa, a diferença de tamanho nas espadas é enorme, e a sua começa a se rachar. Até que, enfim, ela parte ao meio. Os pedaços de sua espada voam, cortando sua cara. Aqueles pedaços da espada quebrada. E ele é atingido. Lá vem ele. Cuidado, Patrick. Quando foi que ele se moveu? Patrick, ao notar o monstro, parte ao ataque e tenta um golpe com sua espada. Eu vou te cortar aqui mesmo. O quê? A espada ficou presa no músculo dele? Desse jeito, Patrick se encontra preso. Ela não sai. Abrigo de terra. Vemos o monstro ser atingido na face por uma magia. Sir Patrick, por aqui. Sim. Tô vivo graças a você, Asher. Mas... e agora, Asher? Eu nem trouxe minha espada. Parece que a regeneração e a resistência física dele melhoraram depois de devorar aquele goblin. Eu ataquei com toda a força para arrancar o braço dele, mas os orcs que eu conhecia nunca tiveram esse tipo de poder. Será que é uma daquelas entidades especiais das lendas? Acho que não. Mas ele é forte demais.
regenerar e ficar mais forte ao consumir outros. Comanda subespécies e as deixa em frênese. Tem força para enfrentar cavaleiros de igual para igual. Esse bicho tá em outro nível comparado a um orc comum. Mas se for só isso, ainda é fraco demais para ser chamado de entidade especial. A magia comum tem seus limites. Não importa o quanto de mana você use, ela não passa de um certo ponto. E se você a forçar demais, a magia simplesmente se desfaz. Essa é a lei da magia. Mas existe uma magia que não segue esse limite. Manipulação do terreno. Entre as palmas de sua mão, vemos um círculo mágico aparecendo. Assim que isso acontece, o terreno ao redor dele começa a ser manipulado. O chão tá tremendo. Como se os monstros já não fossem problemas o suficiente. Agora tem um terremoto? Não, vamos todos morrer aqui. Calma, pessoal, mantenham a posição. Essa é a magia do Escher. Eu falei isso, mas na frente disso, é normal ficar abalado. Vemos uma cratera enorme no local e apenas o grupo de Escher parado no alto de uma pedra. Os monstros todos caem e alguns são esmagados pelo grandalhão. Escher, do alto, prepara uma magia de fogo. Magia de 3º nível. Bola de fogo! Ele a lança para baixo, queimando diversos monstros de uma vez. Eles queimam muito bem, viram cinzas. Patrick, mantenha a compostura. Foi um golpe pra lá de satisfatório, né? A magia de 3º nível, manipulação do terreno, não tem limite para sua expansão, mas nenhum mago a usa como habilidade principal. Isso porque consome uma quantidade extrema de mana em relação ao poder que entrega. Pensei que, com mana suficiente, poderia ultrapassar o 3º nível, mas foi decepcionante. Enquanto ele se lamentava, eles escutam um som. Ainda está vivo? Lá embaixo, vemos o orc comendo outros goblins. O que faremos, Escher? Se não quiser queimar até a morte, ele estica sua mão e novamente lança uma magia. Onda! Escher? Múltiplas flechas de gelo. Rajada invernal. Vou congelar você até virar pedra. Dupla conjuração de flecha do frio cortante. Tanto o orc quanto os outros monstros são atingidos pelo golpe. Mas ainda assim, o orc estica sua mão para tentar atingir Escher. Mesmo que você não sinta dor ou se regenere, Escher se esquiva de sua palma. Após a esquiva, ele aparece atrás do orc e se prepara novamente. Se o corpo congelar, não vai conseguir se mexer. O orc olha para trás e o encara enquanto ele se prepara. Orbe congelado! Após ele usar a magia, vemos o monstro cercado por gelo. Subjugação concluída. Vemos, em um outro momento, a cidade mágica Virente. Você viu essa notícia de última hora? Claro que sim. Uma torre mágica desabando. Esse mundo nunca deixa de surpreender. Segundo o relatório, a fonte de energia da torre saiu do controle. Você acredita nisso? A maioria dos magos que restavam foi vaporizada e todas as funções da torre pararam. Esse treino de campo é brutal. Faz tanto tempo que não sinto o cheiro da civilização. Conversam algumas pessoas com uma roupa diferente. A escala dos danos parece grande demais para ser só uma falha na fonte de energia. Estão rolando vários boatos. Uns dizem que é punição divina. Outros falam em desastre planejado. Mesmo assim, fico feliz que minha teoria foi confirmada. Será que chegou alguma carta da torre enquanto estávamos treinando? Porque não tem como a torre mágica de Boêmia simplesmente desabar assim. Ouvi que rolou um experimento secreto lá e foi por isso que atacaram. O homem que diz isso, de repente é segurado pela sua gravata. O quê? Fala isso de novo. O quê? Por que você tá agindo assim do nada? A torre mágica de Boêmia. O que exatamente aconteceu lá?